A coisa que a gente precisa analisar é o que é o PISA, né? É como medir conhecimento. Conhecimento é uma coisa muito difícil de ser medida, né? Qualquer prova que depois os resultados são transformados só em números, ela, na minha humilde opinião, não mostra a realidade da educação, né? Relatórios que transformam tudo em índice, eu acho que deixa muita coisa de fora. Acredito que o nosso sistema tenha problemas que precisam ser corrigidos, né? Você tem escolas públicas que a gente não tem material para trabalhar, tem goteira dentro de sala. Eu acho que precisa ter uma infraestrutura para o professor trabalhar, né? A gente precisa de salário, a gente precisa de uma sala de aula decente, a gente precisa de recursos, né? O pobre nesse país, ele é tratado como se para ele qualquer coisa servisse. Então era disso que eu estava falando. A gente precisa de recursos materiais, não de grandes invenções, mas a gente precisa do mínimo básico para trabalhar. A gente precisa do professor reconhecido e a gente precisa mudar a mentalidade para o menino entender que aquilo é importante para ele. Para ir bem na prova do PISA, a gente precisa primeiro mudar a mentalidade do brasileiro. O brasileiro precisa entender que a escola é importante. E aí precisa voltar a valorizar o seu professor. O professor precisa voltar a estudar. O professor precisa ser bem remunerado. E o aluno precisa entender que ele precisa daquilo. E as aulas têm que ser de outra forma. Agora a gente tem que pensar também que essa avaliação, de novo, eu volto a dizer isso, ela é uma coisa muito ilusória de certa forma. Porque, por exemplo, eu sei da aula que eu dou em sala de aula. Então eu elaboro uma prova de acordo com a aula que eu dei em sala, do que os meus alunos são capazes de fazer. Mas uma prova dessa é uma prova muito genérica, que às vezes os meninos não estão acostumados a fazer daquela forma. Eles têm outra forma de fazer. Então isso também é complicado. Ter sucesso na vida acadêmica, gostar do que está fazendo. Tem horas que a gente tem vontade de chutar tudo pro alto e sair correndo. Isso é normal. Mas você precisa gostar do que você está fazendo. Você precisa ter prazer naquilo. E aí é estudar. É estudar. Lê muito. Lê romance. Lê obras que não são só a faculdade. Eu vou dizer para vocês, eu acho que eu aprendi muito mais a ser professora lendo literatura do que lendo os textos teóricos sobre o que é ser professora. Então eu acho que você tem que ler, sabe? Ler, conhecer e gostar do que você está fazendo, ter prazer.